Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dança Falada. Hoje a gente tem um formato um pouquinho diferente, já estamos variando o nosso cenário também. E hoje eu não tenho nenhum convidado. O episódio de hoje vai ser para provocar, para colocar pulgas atrás da orelha e a gente refletir um pouco mais sobre a dança como profissão. Então o episódio de hoje é pra gente falar sobre dança é trabalho, sim, mas e o profissionalismo? Por muitos anos e até hoje ainda tem alguns desavisados que mesmo depois de você responder que trabalha com dança te perguntam, tá, mas você faz o quê? Como se isso não fosse nada. Mas é fato que a gente já saiu da estaca zero, já somos conhecidos e reconhecidos, né, como profissionais. Tem inúmeros lugares para se trabalhar dentro da dança, como bailarino, coreógrafo, professor, empreendedor mesmo, dono de academia, desenvolvendo métodos, ensaiadores, iluminadores, profissões que estão diretamente ligadas à dança, mas não são a dança de fato, né, como os iluminadores, técnicos de som e etc, mas estão trabalhando ali diretamente com a arte, às vezes nem só com a dança, mas muito envolvidos. E dentro dessas profissões também tem suas subdivisões, né? Posso ser bailarino de uma companhia profissional, eu posso ser bailarino de um grupo, um corpo de baile de um cantor famoso, né, trabalhar com os shows, eu posso ser bailarino de banda, posso ser também partner profissional, né, principalmente os bailarinos homens que correm festivais aí pelo Brasil com bailarinas clássicas que precisam do partner para os padedês, grand padedês, etc. Então tem um mundo de possibilidades profissionais dentro da dança. Graças a Deus isso já evoluiu muito, nosso Pokémon está evoluindo a cada dia. Ela já é reconhecida como um trabalho de fato, inclusive para quem é da dança, né? Porque até isso já foi um problema um dia, ainda é uma questão, porque a gente trabalha com o que é hobby para muitas pessoas. Então, às vezes rola esse conflito de ser o hobby de uma pessoa com o trabalho de outra e dá alguns probleminhas, vamos dizer assim, mas a gente educa todo mundo, assim como o futebol, a natação, o judô e etc, que também são hobbies e trabalhos de pessoas diferentes. Mas o que eu quero trazer hoje como reflexão e como cutucada tudo bem, a gente evoluiu o Pokémon, a gente é reconhecido, conhecido por ser profissional, por, né, ter essa profissão. Mas e o profissionalismo? Tá ficando aonde? Primeiro de tudo, o respeito à nossa profissão e a valorização tem que partir de nós. Eu acredito muito nisso. Se nós não trabalharmos e não tivermos postura de profissionais e nós não valorizarmos a nossa profissão e todas as ramificações que ela tem, quem é que vai valorizar, quem é que vai reconhecer, quem é que vai dar o devido valor para a nossa profissão. E antes de começar essa discussão prolongada, a gente precisa relembrar de fato que é profissionalismo, né? Profissionalismo tá aí? Tá, não tá? Tá pouco, tá muito, tá faltando, mas o que é? Né? Um conjunto de características de um profissional em si, comprometimento, pontualidade, competência técnica, tudo que engloba o profissionalismo. A gente precisa pensar e pontuar todas essas características, né, que eu falei aqui, até tenho minha cola, né, ó, seriedade, ética, organização, tudo isso faz parte de uma pessoa que tenha que seja profissional de fato, que tenha um bom profissionalismo, que trabalhe com profissionalismo e não que trabalhe de forma amadora. E aí a gente já pode daí desenrolar muitas coisas que acontecem corriqueiramente pelas academias,
projetos e tudo que tem por aí dentro da dança, né? Como profissão. Pontualidade. Eu já fiz até um vídeo no Instagram que deu o que falar sobre isso. Professor dá aula às 7. O horário dele de entrada não é às 7. O horário dele de entrada é pelo menos 6h45. Porque às 7 horas ele tem que estar dentro da sala, de xixi feito, de garrafa cheia, de Bluetooth conectado, de tudo pronto para começar a sua aula. A não ser, lógico, às vezes tem uns minutinhos ali de troca de sala, porque acontece muito, né, nas academias, que uma aula emenda na outra, uma aula termina às 7h30, a outra começa às 7h30. Você vai ter aqueles 2, 3 minutinhos, mas é o tempo assim que você já tá na porta com a sua garrafa de água cheia, o xixi tá feito, tá tudo pronto, você só vai entrar, conectar o seu Bluetooth, receber os seus alunos e começar a aula. Então, a pontualidade é um quesito, sim, importantíssimo. Seja aula, seja reunião de equipe, reunião para evento, qualquer que seja o encontro, ensaios, né? Seja você o bailarino profissional, seja você o professor. Você como bailarino tem que chegar antes, tem que se organizar, tem que estar dentro da sala pronto. Você como professor também. Não é porque você é o professor que você é um ser iluminado, que pode chegar a hora que quiser, que pode atrasar, que todo mundo tem que ficar quieto. Você também tem que ser responsável profissional. Se você quer o respeito e quer o reconhecimento, tanto dos seus alunos quanto dos seus pares, você precisa primeiro dar o exemplo. Então não tem essa de, mas eu posso, mas eu tive um problema. Problema todo mundo tem e tá todo mundo ali trabalhando, então... Se você estiver numa companhia, tanto você quanto os bailarinos estão trabalhando e os dois lados têm responsabilidades, ninguém é mais ou menos que possa chegar atrasado ou não. E se você está dentro de uma academia, piorou, porque aí é você que está trabalhando, o seu aluno não está trabalhando, ele está fazendo o exercício físico dele, ele está praticando o hobby dele. Pode ser até que os seus alunos estejam estudando para se profissionalizar, e aí eles vão ter uma dedicação um pouco maior. Mas isso não exclui a sua obrigação de começar a aula na hora, terminar a aula na hora, tá? Outro quesito da pontualidade é terminar as coisas na hora. A não ser que o combinado seja, temos um ensaio que começa às 9 e não tem hora para acabar. Faremos até a hora que precisar, porque a gente precisa terminar essa coreografia. Mas aí é combinado, tudo combinado, cumprido, bonitinho, sem B.O. Outra coisa muito, muito, muito importante e que a gente vê acontecer muito problema é com a ética. Eu já sofri alguns problemas desses, eu tenho certeza que você que está aí assistindo também já deve ter sofrido ou já deve ter escutado esse tipo de história. Eu acho que aí é um ponto quase que chave do profissionalismo na dança. É a falta de ética. A gente puxa o nosso próprio tapete dentro desse problema. Porque na dança a gente trabalha muito com ego, né? Muito ego, muito eu fiz, eu aconteci, eu fui premiado, eu isso, eu aquilo, né? Eu tenho a maior academia, ou eu tenho mais prêmios de tá. E aí quando o ego vai inflando, vai tomando conta do negócio, a gente perde o prumo e perde a ética. E aí é difícil ter profissionalismo quando o ego tomou conta. Então é profissionalismo em vários aspectos, a ética, em vários aspectos. É a forma como você conduz e trata as coisas dentro do seu próprio espaço. É a forma como você conduz e trata os seus pares fora dos seus espaços, nos eventos, trabalhos, festivais, etc. E é a forma como você muda o seu trabalho, né? Mudanças, fases são normais, gente. Quem nunca saiu de uma academia, foi pra outra, abriu a sua própria, tem o sonho, né? Muita gente tem o sonho de abrir a sua própria academia.
e aí você vai lá e sai da academia que você estava, abre a sua, às vezes, muitas das vezes é na mesma cidade, mas a ética está na forma como você conduz todo esse processo. Você sai de uma academia, vai para outra, você faz contato direto com todos os seus alunos por telefone, faz evento, convida para cafezinhos e almoços para levar todos os seus alunos com você? Ai, Thaís, mas é que a gente é aluno, a gente é professora, a gente cria um vínculo, a gente cria uma amizade, a gente tem um contato pessoal, mas aí é pessoal ou é profissional? Não dá pra ter as duas coisas juntas. Não dá pra ser muito amigo e ser profissional ao mesmo tempo. A partir do momento que você é profissional, você saiu de um estabelecimento profissionalmente, você se desligou pelos seus motivos, que tá tudo certo você querer alçar os seus próprios voos. As pessoas vão ficar sabendo que você abriu. Você vai fazer o marketing do seu estabelecimento. Óbvio, você quer alcançar as pessoas. E é natural que muitas pessoas vão atrás de você. Mas é ético que essas pessoas que vão atrás de você decidam fazer isso naturalmente. E não porque elas foram abordadas diretamente para fazer isso. E aí você vai reclamar que não tem profissionalismo, que não tem reconhecimento, que o financeiro é muito ruim, porque as pessoas não pagam, porque as pessoas não valorizam. Mas você valoriza? Você paga? Você conduz as coisas do jeito certo? Porque se você aborda as pessoas dessa maneira, já tá aí um belo ponto de que profissional mesmo você não está sendo. Inclusive, dentro de muitas empresas, se a gente for para o mercado corporativo, tem cargos que eles requerem até contrato de... fugiu a palavra? Fala, como que é? Confiabilidade. Confiabilidade, mas não era essa palavra que eu queria falar. Não quer que guarde segredo, gente? Que não pode contar as coisas? Enfim, tem muitos cargos que tem esses contratos, às vezes você tem que ficar um X período fora da empresa quando você vai trocar de uma empresa para outra, você tem que ficar 3 meses fora do mercado, sem trabalhar, para você não levar informação de uma empresa para outra. Porque aí você vai estar fora de lá, você já não sabe mais, não está atualizado quanto ao que está sendo feito e desenvolvido dentro daquela empresa, e aí você não vai mais levar essas informações para a nova empresa que você for. Então, assim, isso existe no mundo corporativo, isso existe nas grandes empresas, e se a gente almeja ser reconhecido tanto quanto o mercado, nós precisamos ter esse pensamento também para nós, e começar de baixo, do pequeno, do que a gente tem, a agir da forma correta. Então, se eu saio de um lugar, vou pro outro, eu não vou sair metendo pau no outro, eu não vou sair fazendo caveira do outro, eu não vou sair abordando aluno que é meu e que não é meu, tá? Até isso eu já vi acontecer. Aluno que é meu e que não é meu, pra ir pra minha academia, ligando, então, abri minha academia, vem pra cá, vem fazer aula com a gente. Isso não é marketing. Isso é falta de ética. Isso é maldade. Então, quero profissionalismo? Vou agir da maneira correta, certo? Organização, responsabilidade, comprometimento. Isso tudo tá, eu acho que muito ligado, e a gente vê muito problema nisso, principalmente pra gente lidar com os eventos. Eu preciso chegar na hora, eu preciso me organizar com datas, principalmente professores que às vezes dão aula em vários lugares ao mesmo tempo. Ai, Thaís, mas aí não tem jeito, porque não é a gente que escolhe as datas e as datas batem. Então vocês precisam ter tudo isso alinhado com os lugares que vocês trabalham, que esse problema pode acontecer e como ele vai ser conduzido. Você tem que ter claro quem é a sua prioridade,
qual estabelecimento é a sua prioridade e deixar claro para os lugares em que você trabalha quais são as suas prioridades. Para a hora que o problema existir, não estourar a bomba e aí você não saber como resolver. E aí você ficar batendo cabeça com os seus líderes de cada lugar. Então, se tudo tá combinado, se tudo tá claro, é uma coisa. Agora, se não, você vai ficar batendo cabeça, porque a partir do momento que você assume trabalhar dentro de uma academia, você sabe. E isso é um outro problema, né? Mais um desdobramento. A clareza na comunicação de contratações nessa área. Você sabe que você precisa ter reuniões de equipe, você sabe que precisa preparar a aula, você sabe que você precisa chegar com antecedência, você sabe que tem eventos, pelo menos um espetáculo de final de ano você vai ter. Pelo menos um evento. Que requer um ensaio geral, que requer prova de figurino, que requer marcação de palco e os dias de apresentação. Seja um ou mais, aí isso varia muito de academia para academia, de cidade para cidade, enfim. Mas pelo menos isso você vai ter. Fora Dia das Mães, Dia dos Pais, festivais, aulas temáticas, sempre tem. Eu nunca vi uma academia que só tenha o espetáculo de final de ano de eventos, mais nada. Então você já sabe que está assumindo um pacote completo. Você não está assumindo só a hora que você vai lá dar aula. Ah, então você pode vir aqui e dar aula segunda e quarta, 7? Posso. E aí você só pensa no segunda e quarta, 7. Não pensa que você vai ter que montar aquela aula, então não é só segunda e quarta, 7, porque aí você precisa preparar aquela aula antes e você precisa estar organizado e planejado para isso. E você precisa assumir todo o resto. As reuniões de equipe daquela empresa, porque você vai ter que entender da cultura, do andamento, da organização, dos processos daquela empresa. Você vai precisar participar dos eventos, você vai precisar estar alinhado como equipe. E aí é bom a gente pesar até que ponto vale a pena dar aula em vários lugares ao mesmo tempo. Até que ponto a gente não tá metralhando para todo lado. E aí tá falando financeiramente, ganhando um tiquinho aqui, um tiquinho ali para juntar um mais ou menos e dividindo nossos esforços, ao invés de repente focar os nossos esforços e fazer aquilo crescer. Inclusive a gente viu isso até na história do Pichula, no nosso segundo episódio aqui do Dança Falada. Para quem não assistiu, depois terminar aqui, sai lá, vai assistir o episódio com o Pichula, vai ver a história dele, de que ele começou, ele deu aula em vários lugares, chegou no momento que estava brigando e aí ele precisou fazer escolhas, mas o dinheiro não começou a entrar primeiro para depois ele fazer escolhas. Começou a rolar um conflito de interesses e datas e bagunça e falar, pera, não tá dando certo isso, eu vou ter que escolher aonde eu vou focar as minhas energias. E aí chegou um ponto que ele entendeu que ele precisava fazer isso, ele fez isso e aí ele começou a crescer aonde ele resolveu focar as energias dele, concentrar a energia dele. Porque o professor hoje também quer entrar numa academia e receber 6 aulas, 6 turmas com 20 alunos cada uma pelo menos e achar que é isso. E não é isso, não vai cair do céu. A gente precisa construir. Principalmente hoje em dia, o mercado é outro. Tem muito aluno que procura um professor em específico. Muito aluno hoje em dia não procura a academia. Ainda existe isso, sim. A academia X, a academia Y. Mas também existe muita gente que vai atrás do professor. Então você precisa fazer também a sua parte. E não adianta a academia colocar 20 alunos dentro da sua turma se você não fidelizar esses 20 alunos, se você não segurar esses 20 alunos. Então tudo isso é uma roda que precisa girar, é uma engrenagem que tem que estar se encaixando, cada um fazendo a sua parte. Não adianta eu ficar sentada dizendo que eu amo a minha arte e querendo que todo mundo engula quadrado, que a dança é profissão e que vocês têm que me pagar rios de dinheiro, mas eu não chego na hora, eu não sou organizado, eu não faço a minha parte toda. Né? A pessoa não faz o mínimo bem feito e quer se destacar. Primeiro a gente tem que se focar em fazer o mínimo bem feito, para depois eu começar a pensar em me destacar, né?
investir na sua competência técnica, nos seus treinamentos, você que é professor. O dono de academia, investir na parte da gestão da sua academia, na parte do marketing da sua academia, né? Na forma como você conduz e a sua equipe, porque isso também vai dificultar muito. Se você tem uma equipe de professores e cada um você trata de um jeito, você faz de um jeito, sem um parâmetro, sem critérios, você não vai gerar uma equipe unida, você não vai gerar uma equipe que trabalha junto e que está querendo fazer o negócio crescer. Você precisa formar o seu time para aquela empresa crescer. Essa é a ideia para a gente trazer um profissionalismo maior e um crescimento maior para dentro da dança no quesito das academias em si. Né? Agora, esse papo todo, né, de professor e tal, a gente precisa pensar nisso, que é um cenário um pouco mais academia, que eu acho que é onde se bate cabeça muito, nem acho que é só nesse lugar, mas talvez seja onde eu mais tenho contato e vejo, a gente bater cabeça muito na forma como as coisas são conduzidas. Se a gente quer profissionalismo, a gente precisa se espelhar também nos lugares que tem profissionalismo, que dão certo, que são reconhecidos, pra gente trazer isso pra dentro da dança. Eu já vejo muito. Então, quem assistiu o primeiro episódio do Dança Falada, não assistiu, quando terminar, que também vai lá, vai maratonar. Quem não assistiu tudo, vai assistir todos. A minha convidada foi a Vivi Cavalcante, que tem 2 unidades de academia aqui em São José. Ela traz muito profissionalismo pra forma como ela conduz as coisas. Ela foca muito na gestão e em conduzir toda a academia dela como uma empresa de fato, com os seus critérios, com a sua cultura. Então, tudo isso faz diferença. E aí a gente vai ficar ali no... Quem vai dar o primeiro passo, né? O ovo ou a galinha. Mas é o dono da academia que tem que fazer. Mas é o professor que tem que melhorar a postura dele. Se cada um der o seu passo, não tem ovo ou a galinha. Não tem quem... O professor tem que cuidar do papel dele, o gestor tem que cuidar do papel dele. E lembre-se, mas tá ruim, mas ele não faz. Sai! Procura outro lugar. Não aceite. E aí isso eu vou levar disso para os bailarinos profissionais também. Mas não tem cachê, mas o povo quer que a gente dance de graça. Para de dançar de graça. Para de fazer caridade. Mas é que vai levar meu nome. Gente, a internet leva o nome da gente hoje em dia, mais do que qualquer coisa. Divulgando o seu trabalho, o seu grupo, a sua companhia na internet, você leva o seu nome para muito mais gente do que dançando no evento da empresa X. Mas às vezes nada. Já foi o tempo que isso era um motivo para você ir dançar de graça. Só que isso só continua acontecendo porque tem quem vá. Enquanto tiver quem vá de graça, não haverá cachê. É simples. Enquanto tiver quem aceite uma hora-aula, de repente, muito baixa, vai continuar tendo quem só paga aquilo ali. Enquanto tiver quem aceite coreografar de graça, vai continuar fazendo isso, né? Só pelo convite, só pelo nome, só pelo prestígio. Eu acho sim que tem muitos momentos, eu acho não, tenho certeza, que tem muitos momentos da vida profissional que a gente faz algumas coisas de graça, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente faz coisas por estudo até. É um investimento, às vezes, nosso, quando a gente está começando. Mas esses passos, eles têm que ser dados. A gente tem que ir evoluindo o Pokémon. Tem um método de desenvolvimento artístico infantil, né? O Primeira Dança. As professoras que começam como estagiárias têm um período de estágio não remunerado. Mas é um período, tem começo, meio e fim. De estudo, de treinamento. Deu certo, gostei, vou continuar, vou passar a ser remunerada. Não deu certo, não gostei, ou
enfim, não deu certo, não se encaixou no método, não rolou, não vou continuar. Mas aí ela não vai continuar trabalhando de graça porque não deu certo, não vou continuar. Então, existem passos a serem dados, isso precisa ser muito bem definido. Agora, você já é profissional, você tem anos aí de carreira, de trabalho, de dedicação, e você ainda se sujeita a dançar de graça no evento do fulaninho porque ele vai levar seu nome, ele não vai levar seu nome, ele vai engrandecer o evento dele de graça. Mas às vezes tem permuta, tem não sei o que, aí são coisas a avaliar. Tem permuta do quê? De que tipo de serviço? Isso de fato vai te trazer algum benefício? Porque às vezes você vai receber esse pagamento de uma outra forma. Só que aí você precisa também ter o profissionalismo. Você dono do grupo, vamos dizer assim, né? Dono da academia, seja um convite pela academia ou para a companhia em si. É que a companhia é um pouco mais difícil isso acontecer, mas o benefício vai ser só pra você? Cara, eu vou fazer uma pergunta lá com a moça que vai fazer um evento de lançamento da clínica dela de estética. E aí ela vai me pagar com um pacote, 2 pacotes de drenagem. Aí eu vou ficar linda, me drenando maravilhosa, gostosinho, relaxando toda semana, mas o meu elenco não ganhou 1 centavo pra ir dançar. Não teve um benefício pra ir dançar. Assim, faz sentido essa permuta? Pra mim não faz nenhum. Mas aí a gente vai ficar sem ter onde dançar. A gente não vai ficar sem ter onde dançar. Tem um monte de festival, tem um monte de mostra, tem um monte de lugar. Mas aí são lugares voltados para isso. Enquanto a gente não valorizar nesse sentido nos eventos que são pagos, a gente não parar de ir, não vai ter cachê. Não vai rolar. Né? Hoje em dia já melhorou bastante, mas pode melhorar mais. E aí a gente entra nas companhias profissionais também, né? Jogando aí desconfortos e cutucadas em vários âmbitos pra gente pensar mesmo. A questão aqui é refletir, é cutucar e é fazer todo mundo pensar, será que eu tô sendo tão profissional quanto eu poderia? Quanto eu deveria? Será que eu não posso melhorar ali no meu dia a dia? Então, eu sou bailarina profissional, eu também chego com pontualidade, eu cuido da minha alimentação, da minha saúde, como eu deveria, para render o que eu deveria, porque eu trabalho com o corpo, eu decidi isso. A partir do momento que eu decidi, é igual atleta, gente. A partir do momento que eu decidi trabalhar com o meu corpo, eu dependo dele, é um instrumento de trabalho, eu preciso cuidar desse corpo. Ou eu vou estar rolando de bêbado na balada no final de semana? Eu deveria? É ético? É correto eu estar fazendo isso? Mas o que eu faço fora do trabalho não tem nada a ver. Tem sim, porque você está estragando o seu instrumento de trabalho e aí você vai render menos. Então, você quer ter esse pensamento? Beleza, só que é o dia que você não for solista da companhia, ou o dia que você não tiver o papel que você gostaria, ou o dia que você esteja ciente de que foi você que cavou isso. A gente precisa alinhar expectativa com realidade. Isso vai afetar diretamente o seu rendimento. E aí, se você render menos e não tiver o papel que você gostaria e não alcançar o lugar que você gostaria dentro de uma companhia, problema seu. Foi você que não dedicou tudo que você deveria dedicar. Porque dormir pouco, não fazer um trabalho sério de fortalecimentos, não se alimentar direito, vai afetar diretamente o seu rendimento físico. Não tem jeito. É fato. Certo? Corpo mole, desculpinha esfarrapada, né, gente? Teve um dia que teve uma bailarina que falou pra mim, mas em companhia não dá pra fazer isso. Dá sim. Dá sim, a diferença é que chega uma hora que você roda, né? Chega uma hora que você roda. Porque as pessoas percebem. Às vezes você tem facilidades e físicos que te seguram um tempo, que te suprem pra te manter ali, mas tem fim. Porque
quem tá com dedicação, com sangue no olho, vai te ultrapassar. Até porque o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, então tem fim. Dá sim pra fazer corpo mole, já escutei muitas histórias, já vi gente rodar por conta disso. Já vi gente rodar por conta disso, perder mesmo emprego, ser demitido. Por quê? Não rendeu o cara pra render. Faz parte. A partir do momento que a gente tá vendo como uma profissão e que a gente precisa do dinheiro, a gente tá precisando gerar resultado. Porque pra ter dinheiro eu preciso oferecer resultado. E aí a gente vai lá pra crença limitante e pra um problema ali que a gente às vezes fica correndo em volta do próprio rabo, né? Ai, mas a arte, porque a minha arte, porque eu tenho amor à arte, porque, né? Mas não virou sua profissão? Você não paga os boletos com amor à arte, você não paga os boletos com suas criações, você paga boletos com dinheiro. Você quer ser reconhecido como profissional, você quer ter reconhecimento tapinha, você quer ter reconhecimento bufunfa. Você quer ser valorizado financeiramente e ganhar por isso. Para isso você precisa gerar resultados. E aí não dá pra gente ficar correndo em volta de si mesmo, correndo atrás do próprio rabo, querendo uma coisa e fazendo outra, querendo uma coisa e fazendo outra, a gente não vai sair do lugar. Então se não adianta, ai, porque minha arte, ai, porque eu estou sem criatividade, ai, porque eu só funciono sob pressão, né? Ai, não, porque eu só consigo criar no último instante. Gente, não dá. Existe uma janela, existe um limite que vem lá da organização, do planejamento, para que as coisas funcionem. Tanto como companhia, como professor, academia. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, tem que ter prazos para que as coisas funcionem de uma maneira que elas tenham qualidade, que elas gerem resultado. Então não adianta ficar só cuspindo e jorrando amor à dança sem profissionalismo, porque o dinheiro só vai vir o dia que vier resultado. O resultado só vem no dia que for feito de uma forma organizada, planejada, estudada e bem feita, com excelência. E é muito possível ter tudo isso. A gente já vê hoje, graças a Deus, muitos lugares alcançando esses degraus, alcançando excelência, organização, planejamento, tudo isso. Já vem crescendo. Então a gente precisa continuar fazendo mais, crescendo mais, né? Para que isso seja cada vez melhor. Para que a gente de fato viva bem também, porque eu não quero sair desse ranço de que professor mal paga pobre, né? Tipo assim, professor, né? A gente não morre de fome, mas também não vive bem, não vive com conforto. Não, a gente tem que viver. A gente tem que viver com conforto. E eu conheço professores que já alcançaram esse lugar, então por que não? Mas aí eu tenho que agir com profissionalismo. Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar a minha competência técnica, né? Não adianta eu ser um professor acomodado, não adianta eu achar que eu posso dar aula de qualquer coisa, porque eu já fiz 2, 3 aulas de contemporâneo, eu sou formada em balé, sou formada em jazz, então eu vou dar aula de contemporâneo. Eu não vou dar aula de contemporâneo, eu não tenho capacidade técnica para dar aula de contemporâneo. Um dia, de repente, o professor de contemporâneo da academia teve um problema, ficou doente, a gente não tem quem substitua, eu vou entrar na sala e eu vou dar uma aula diferente. Eu vou substituir aquele professor aquele dia com uma aula diferente. Agora, eu não vou me botar a dar aula de contemporâneo. Não sei dar aula de contemporâneo. Eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade técnica para isso.
Ah, mas eu preciso do dinheiro e daí ninguém sabe mesmo, né? Tipo, as pessoas são iniciantes e aí é só iniciante, eu dou tudo que eu já aprendi. Tá certo? É ético? Você tá trabalhando sua competência técnica? Você tá vendendo uma coisa real para as pessoas? Ou você tá vendendo balela? Você tá vendendo mentira? Quantidade de professor de baby class por aí que tem assim, que não estuda, que não tem estudo. Ah, mas é balazinho. Gente, trabalhar com criança é seríssimo. E trabalhar bem, com excelência, é muito mais difícil do que dar aula para intermediário e para avançado. Muito mais. Então, tá vendo como a gente mesmo puxa o nosso próprio tapete? Não adianta eu aceitar fazer qualquer coisa por causa do dinheiro porque eu preciso do dinheiro. Mas aí o amor à dança, você não ama dança? Então se você ama, você vai fazer qualquer merda porque daí você precisa do dinheiro? Então você ama o dinheiro, você não ama a dança. Tá vendo como a gente corre atrás do nosso próprio rabo e puxa o nosso próprio tapete? Isso acho que daria pra dividir esse tema em vários subtemas e aí trazer convidados dentro desses lugares pra gente fazer um episódio só de cada, né, tipo professor. Professor é uma profissão, não é um passatempo da pessoa que quer ser bailarina enquanto não conseguiu ganhar dinheiro, vai dando uma aulinha aqui de mais ou menos, porque daí vai ganhando um dinheirinho e vai... Entende? Entende como tem muitos lugares em que a gente puxa o próprio tapete? Ah, Thais, você está querendo perfeição? Não, eu tô querendo perfeição, gente. É lógico, se a gente for olhar no mundo corporativo, nas empresas, também tem muita coisa errada, também tem muita, né? Existe, mas a gente tá num lugar que tá um passo atrás, que ainda, né, que veio depois o começo do reconhecimento como profissão. E se a gente quer melhorar, a gente tem que olhar para todos os lados e ir tentando melhorar em tudo. Vai ser perfeito? Não, não vai. Vai melhorar 100%? Não, não vai. Mas vamos melhorar o máximo que a gente puder. E aí, se você chegou até aqui, eu quero que você deixe nos comentários, por favor, se vocês gostaram, primeiro, se vocês gostaram desse formato diferente, desse formato mais pra gente cutucar reflexões e olhares diferentes, né, pra dança como negócio. Se vocês acharam esse formato interessante ou se vocês preferem só com convidados. Ou se vocês gostaram desse formato, né, mas pode ser esse formato com convidado também, e a gente ter temas fechados específicos. Por enquanto a gente contou histórias, que eu acho muito legal. Ainda vamos contar mais histórias profissionais, né, dentro da dança. Mas a gente não tem fim, não é pra ter fim esse podcast, então precisamos de mais... precisamos não, né, mas queremos mais ideias, mais formatos que de repente a gente possa explorar e é pra vocês. Então, se vocês deixarem nos comentários formatos, sugestões de nomes de pessoas que vocês querem conhecer a história, se vocês gostaram ou não desse formato, o que vocês acham que poderia ser diferente, deixem as suas opiniões nos comentários pra gente ir elaborando novos formatos para novos episódios. Deixem também o like de vocês, se inscrevam no canal, por favor, para ajudar a interação e a gente conseguir aumentar esse canal de comunicação e de informação para todo mundo. Aceito todas as sugestões para os próximos, já temos alguns aí alinhados, mas queremos ter muitos mais, tá certo? Muitos mais episódios. Muitos outros episódios. Foi esquisito, muitos mais, não sei se tá certo. Cadê o professor de português? Pra gente... Tema tem, de sobra, a rodo, pra não ter fim, pra ser um podcast infinito. E aí podemos dar essas variadas e dançadas entre os formatos do episódio. Deixe seu like, se inscreve no canal e deixa sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigada, até o próximo Dança Falada. Um beijo.